Dentro do universo de X-Men, os mutantes, assim como seus poderes, são classificados em níveis, sendo esses níveis Epsilon, Delta, Gama, Beta, Alpha e Ômega, sendo Epsilon o nível mais fraco dos mutantes e Ômega o nível mais forte entre eles. E eu vou explicar para vocês de forma simples e resumida sobre cada nível de poder mutante existente. Começando, claro, do nível mais fraco, que é o Epsilon, até o nível mais forte, o Ômega. Então bora conferir o nível Epsilon. Os mutantes de nível Epsilon, eles são considerados os mais fracos dentro dessa escala de poder de nível mutante. Isso porque a mutação de nível Epsilon, ela afeta principalmente a aparência desses mutantes, deixando eles com uma aparência assim nada amigável, aparência bem diferente e às vezes até monstruosa, o que dificulta muito desses mutantes passarem despercebidos pelos humanos ou até mesmo se misturar com os humanos comuns. E isso acaba fazendo com que eles sejam os mutantes que mais sofrem. Além disso, os seus poderes mutantes, eles não são de muita utilidade, pois a maioria das vezes eles não servem nem para atacar e muito menos para eles próprios se defenderem. E também, por muitas vezes, esses poderes acabam mais atrapalhando a vida desses mutantes. E um fato bem curioso é que cerca de 20% da população mutante seja de nível Epsilon. Agora dá uma olhada só em alguns exemplos de mutantes nível Epsilon. Esse aqui é o Bico. O Bico, ele possui uma mutação ali um pouco diferente, porque ele possui meio que uma aparência de ave, né? Ele possui um bico, possui penas, porém ele não tem nenhum poder relevante a não ser parecer com uma ave. Esse daqui é o Sami, o Samuel Paré. Ele simplesmente tem a mutação de parecer um peixe. Só que assim, ele respira embaixo da água, ele fala com os peixes e é só. Então assim, não é uma mutação ali muito útil, né? Os mutantes de nível Delta, eles já têm ali uma certa diferença dos mutantes de nível Epsilon, pois justamente eles não têm aquela aparência tão monstruosa. E, além disso, esses mutantes de nível Delta, eles já possuem poderes que são de maior utilidade. Porém, não é uma coisa assim que se use muito para ataque ou para defesa. Isso porque os mutantes de nível Delta, os poderes geralmente eles são de amplificação. Como, por exemplo, ter uma super inteligência, ou até mesmo super habilidade, ou até mesmo o quê? Poder de sorte. Sério, gente, de manipular as probabilidades a seu favor. Aqui estão alguns exemplos desses mutantes. A Domino, já que a gente tá falando de sorte, né? Ela é uma mutante que ela simplesmente possui ali o poder de fazer com que as probabilidades atuem a seu favor, ou seja, o poder de uma sorte muito grande. E assim, pra quem não conhece muito a Domino, ela aparece simplesmente no filme do Deadpool 2, que aliás, galera, é um baita do filme, eu super recomendo pra vocês, e lá os poderes dela são mostrados muito na prática. Forge. Pra quem não conhece o Forge, ele tá aparecendo lá em X-Men 97, que aliás tá muito da hora. O poder mutante do Forge, ele consiste principalmente num intelecto muito superior, ou seja, a mutação dele amplifica muito a sua inteligência, e não só a inteligência, como a familiaridade com tecnologias. Então ele é um baita do inventor. Os mutantes de nível Gama, assim como os mutantes de nível Epsilon, eles não conseguem ali se disfarçar ou passar despercebido pelos humanos comuns. Isso porque, assim como os mutantes Epsilon, a sua aparência, ela é bem, digamos, diferenciada, né? E chamativa. E isso pode ser notado ali, tipo, pela cauda do Noturno, ou pelo Fera, né, que possui uma coloração azulada. Porém, o que diferencia ali os mutantes de nível Gama é que seus poderes, eles já são ali bem fortes. Eles podem tanto se proteger quanto atacar alguém. E geralmente não são poderes que atrapalham ali no dia a dia dos mutantes, igual os mutantes ali de nível Epsilon. Assim, os mutantes nível Gama, eles são tão poderosos que alguns deles podem acabar até sendo mais fortes do que mutantes ali de nível Beta ou até mesmo de nível Alpha. E saca só alguns exemplos aqui dos mutantes nível Gama. O Fera tá aparecendo ali em X-Men 97, meu, que por sinal X-Men 97 tá muito legal. O Fera, ele possui super inteligência, super força, super agilidade, porém, devido à sua pele azul, né,
ele não consegue ali o quê? Se disfarçar, né, entre os humanos comuns e muito menos se camuflar, o que fica bem evidente que ele é um mutante. O Noturno, ele é um mutante que ele já apareceu ali tanto nos live actions de X-Men, né, quanto em X-Men Evolution, que, X-Men Evolution é simplesmente uma das melhores animações de X-Men. E os poderes do Noturno consistem basicamente em o poder de teletransporte, que eu acho super roubado, visão noturna, super agilidade, porém, infelizmente, assim como o Fera e como muitos mutantes do nível Gama, ele simplesmente não consegue o quê? Se camuflar para os humanos, se misturar entre os humanos e muito menos passar despercebido, até porque, né, além de ser azul, o Noturno tem aquela cauda meio chamativa, né? Os mutantes de nível beta, diferentemente ali dos mutantes de nível epsilon ou de nível gama, que tem muitos problemas, né, devido à aparência deles, os mutantes de nível beta, eles possuem esse tipo de problema, só que assim, numa escala muito menor. Isso porque eles já conseguem passar de uma maneira muito melhor o que? Despercebido entre os seres humanos, né? Se misturar entre eles, porém, esses pequenos detalhes entregam a mutação deles. Como, por exemplo, o Wolverine, que aliás o Wolverine tá lá em X-Men 97. O Wolverine, ele consegue muito bem o que? Se misturar, passar despercebido entre os seres humanos, né? Porém, o que acontece? Ele não tem controle sobre a sua mutação do que? Da regeneração. Então, simplesmente, se o Wolverine estiver infiltrado em alguma missão, ou mesmo no dia a dia comum, e ele for ferido, ele acabar se machucando, o corpo dele vai regenerar sozinho, sabe? De forma involuntária. Isso acaba entregando que o Wolverine é sim um mutante. E isso acontece muito com os mutantes de nível beta. E se falando em poderes, né, em nível de poder, os mutantes nível beta, eles são bem mais fortes ali do que os mutantes nível epsilon e do que os mutantes nível delta. Agora dá uma olhada só em alguns exemplos de mutantes nível beta. Wolverine, ele tem o poder do fator de cura, que é uma regeneração muito elevada. E praticamente quase que deixa ele meio que imortal. Ah, e antes que eu me esqueça, as garras de Adamantium não são um poder mutante. O Gambit. Cara, o Gambit, ele tá incrível lá em X-Men 97. Ele possui poderes mutantes ali relacionados à manipulação de energia cinética. E claro, não vamos esquecer do charme hipnótico do Gambit. Porém, o que entrega que o Gambit é um mutante são o quê? Os seus olhos. Não sei se vocês perceberam, mas dá uma olhada como é que são os olhos do Gambit. Só que assim, esse problema aí do Gambit consegue se resolver facilmente colocando uma lente de contato, né? Os mutantes de nível alfa, eles já possuem ali grandes diferenças em relação aos outros níveis de mutantes que eu já expliquei aqui no canal. Primeiramente, os mutantes de nível alfa, eles não possuem ali aparências que denunciem que eles são mutantes, como por exemplo ali os mutantes de nível epsilon ou mesmo os mutantes de nível gama e até mesmo os mutantes de nível beta. Então eles conseguem perfeitamente, né, se misturar entre os humanos, passar ali despercebido. Uma outra coisa que diferencia bem os mutantes de nível alfa dos mutantes de nível beta é que os mutantes nível alfa, eles possuem total controle das suas habilidades mutantes, diferentemente dos mutantes nível beta, como por exemplo ali o Wolverine, que ele não tem controle, né, do seu fator de cura. Se falando em questão de poder, os mutantes de nível alfa, eles são poderosíssimos, extremamente fortes. Agora vamos ver alguns exemplos de mutantes nível alfa. Ciclope. Muitos acham que o Ciclope é um mutante de nível beta devido a ele não controlar as suas rajadas ópticas. Porém, o que acontece? O Ciclope, ele sofreu um acidente de avião quando ele era criança e ele bateu a cabeça em uma pedra. Ou seja, com esse traumatismo que ele sofreu, ele simplesmente não consegue controlar as suas rajadas ópticas e não por conta da sua mutação. Então ele é sim classificado como um mutante nível alfa. E basicamente os poderes do Ciclope consistem em ele disparar rajadas ópticas dos seus olhos. E são rajadas extremamente
extremamente poderosas. Professor Xavier. Charles Xavier foi o grande criador do Instituto Charles Xavier para crianças superdotadas, onde ele ensina os jovens mutantes a como controlar os seus poderes. E além disso, ele foi o criador dos X-Men. O Professor Xavier simplesmente é um dos telepatas mais poderosos do mundo, tendo também o poder de controlar a mente dos outros, de criar projeções astrais e disparar rajadas psionicas. Ou seja, o Professor Xavier é um dos mutantes mais poderosos do mundo. Os mutantes nível ômega, dentro da classificação de poder do universo de X-Men, são os mutantes que são os mais famosos e também os mais poderosos. Os mutantes nível ômega, assim como os mutantes de nível alfa, eles possuem uma aparência completamente normal e humana, conseguindo se misturar facilmente entre os humanos, pois, diferentemente dos mutantes nível beta, não existe nenhum detalhe que vá denunciar que eles são os mutantes. Outro requisito para um mutante ser classificado como nível ômega é que simplesmente ele deve ser o mutante mais poderoso naquele domínio de poder que ele tem. Como o Magneto, por exemplo. O Magneto, ele é o mutante mais poderoso se tratando de magnetismo dentro do universo dos X-Men. Ou a Tempestade, que ela é a mais forte controladora de elementos na natureza. Ou como a Jean Grey, que é a telepata mais poderosa do universo de X-Men. Ah, e se vocês estão gostando aí de saber sobre os mutantes nível ômega, que são os mais poderosos dentro do universo de X-Men, eu posso trazer um vídeo para vocês falando quais são os mutantes mais poderosos de todos. É só vocês pedirem aí nos comentários, pessoal. Agora vamos ver alguns exemplos de mutantes nível ômega. Tempestade. A Aurora Monroe, ela possui uma conexão muito grande com a natureza, o que lhe dá o poder de controlar o clima, a temperatura, a umidade, podendo criar tempestades elétricas, rajadas de ventos, criando congelamento e até mesmo nuvens tóxicas. Além disso, a tempestade pode simplesmente voar, controlando o ar à sua volta. A tempestade é tão forte que ela já foi considerada por muitos como uma deusa. Magneto é o mutante mais poderoso quando o assunto é magnetismo. Seus poderes consistem basicamente de manipulação magnética, ou seja, o cara é simplesmente um imã vivo. É meio diferente desse imã vivo aqui, né? E esse controle do magnetismo dele é tão forte que seus poderes conseguem até mesmo controlar campos eletromagnéticos. Isso faz com que ele seja capaz de disparar até rajadas elétricas ou projetar um campo de força como um escudo protetor com o eletromagnetismo. E se vocês gostaram dos vídeos que eu trouxe aqui sobre o nível de classificação dos poderes mutantes, aproveita, deixa aí nos comentários sobre que tipo de assunto do universo de X-Men que vocês querem saber, que daí eu faço um vídeo aqui para falar para vocês.